Audiolivros Alicerces da Fé Cristã, volume 2, por Derek Prince. Capítulo 3, no plano sobrenatural. Neste capítulo, iremos continuar a estudar os resultados que Deus preparou para a vida de cada crente individual com o batismo no Espírito Santo, uma porta de entrada para o sobrenatural. Para um terceiro grande resultado dessa experiência, podemos consultar as palavras de Hebreus 6, 4 a 5, que fala dos crentes que se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. Essas palavras indicam que, em resultado dessa experiência, os que foram feitos participantes do Espírito Santo provaram as virtudes ou os poderes do século futuro. O batismo no Espírito Santo dá ao crente um gosto antecipado de um novo tipo de poder, um poder sobrenatural que pertence na plenitude ao século futuro. Por essa razão, em Efésios 1, 13 a 14, Paulo descreve o selo do Espírito Santo como penhor da nossa herança, em quem Cristo também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Uma tradução alternativa de penhor é garantia ou sinal. A palavra grega que é influenciada pelo hebraico é arabon. Esse é um vocábulo muito interessante que encontrei com ligeiras variações em 4 diferentes línguas: hebraico, grego, árabe e swahili. O seu significado foi-me recordado de um modo muito marcante há alguns anos em Jerusalém. A minha esposa Lídia e eu tivemos de mudar para uma nova casa, para a qual necessitávamos de comprar cerca de 20 metros de tecido para cortinas. Fomos ao bairro adequado da cidade velha e encontramos o que procurávamos, pelo que, depois de algum regateio, concordamos em pagar o equivalente a $4, no total de $80. Dei ao lojista um adiamento de $20, chamado arbon em árabe, e prometi voltar dentro de uma semana com os restantes $60. Recordei-lhe que agora considerava o tecido como minha propriedade. Como tal, devia colocá-lo de lado até o meu regresso e nem sequer tinha o direito de o oferecer a qualquer outro cliente. Da mesma maneira, o Senhor dá-nos, através do Espírito Santo, um adiantamento da glória e do poder celeste, uma antecipação do século futuro. Este adiantamento separa-nos como sua propriedade, já adquirida, que nem mesmo pode ser oferecida a qualquer outro comprador. É também sua garantia que no tempo certo ele regressará com o resto do pagamento e nos levará para o seu lar, onde estaremos com ele para sempre. É por isso que Paulo lhe chama o penhor ou garantia da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus. Outra maravilhosa ilustração do que recebemos pelo batismo no Espírito Santo encontra-se na história da cura de Naamã, o sírio leproso, registrada em 2 Reis 5. Como resultado da sua cura miraculosa, Naamã ficou a saber que o Senhor Jeová, o Deus de Israel, era o único Deus verdadeiro. Contudo, ele sabia que em breve teria de regressar a uma terra impura e pagã e envolver-se em cerimônias idólatras de um tempo pagão. Com isso em mente, lemos em 2 Reis 5,17 que Naamã fez um pedido especial antes de abandonar a nação israelita. E disse Naamã: seja assim, contudo, desse a este teu servo uma carga de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto em sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Por que razão quis Naamã levar para casa essa quantidade de terra da nação israelita? Tinha-se dado conta da santidade do Senhor e em contraste da impureza da sua terra e do seu povo. Portanto, estava decidido a nunca mais oferecer adoração numa terra tão impura. A santidade do Senhor exigia que Naamã o adorasse apenas em terreno da própria terra do Senhor. Como Naamã não podia permanecer para sempre em Israel, decidiu levar consigo uma parte da terra de Israel sobre a qual pudesse oferecer adoração ao Senhor. É o que se passa com o crente batizado no Espírito.
ganhe uma nova compreensão das palavras de Jesus em João 4:24. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Um tal crente já não se satisfaz com os meros ritos e cerimônias da adoração feitos pelo homem. Já esteve em terra celestial, já teve um vislumbre das suas glórias e da santidade de Deus, e trouxe consigo uma parte desse solo sagrado. Independentemente do local para onde as circunstâncias o possam levar, ele já não adora mais em terra impura, mas em solo sagrado. Adora em espírito, isto é, no Espírito Santo e em verdade. O que é verdade quanto à adoração do crente cheio do Espírito é igualmente verdade em todos os outros aspectos da sua experiência. Através do batismo no Espírito, ele entrou num novo tipo de vida sobrenatural. O sobrenatural tornou-se natural. Se estudarmos o Novo Testamento com uma mente aberta, somos forçados a reconhecer que toda a vida e a experiência dos cristãos primitivos estavam permeadas em tudo pelo sobrenatural. Experiências sobrenaturais não eram algo incidental ou acidental. Eram parte integrante das suas vidas como cristãos. A sua oração era sobrenatural. A sua pregação era sobrenatural. Eram sobrenaturalmente guiados, sobrenaturalmente revestidos de poder, sobrenaturalmente transportados, sobrenaturalmente protegidos. Oh, glória! Remova-se o sobrenatural do livro de Atos e ficamos com um relato sem significado nem coerência. Desde a descida do Espírito Santo em Atos 2, é impossível descobrir um simples capítulo em que a ação do sobrenatural não desempenha um papel essencial. No registro do ministério de Paulo em Éfeso, em Atos 19:11, descobrimos uma expressão que prende a atenção. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Considere-se as implicações dessa expressão maravilhas extraordinárias. Uma tradução livre seria tipos de milagres que não acontecem todos os dias. Os milagres eram uma ocorrência diária na igreja primitiva. Normalmente não causavam surpresa ou comentário especial. Mas os milagres ocorridos aqui em Éfeso, pelo ministério de Paulo, foram de tal maneira que mesmo a igreja primitiva achou que eram dignos de menção especial. Enquanto as igrejas de hoje teríamos ocasião de usar a frase tipo de milagres que não acontecem todos os dias. Enquanto as igrejas dos nossos dias acontecem mesmo milagres, quanto mais todos os dias. A verdade é que onde não vemos e experimentamos o sobrenatural, não temos o direito de falar de cristianismo neotestamentário. Essas duas coisas, o sobrenatural e o cristianismo neotestamentário, estão inseparavelmente ligadas. Sem o sobrenatural, podemos ter doutrina neotestamentária, mas será doutrina estéril e não traz experiência. Tal doutrina, divorciada da experiência sobrenatural, é do tipo descrito por Paulo em 2 Coríntios 3,6. A letra mata, mas o Espírito vivifica. É o Espírito Santo e apenas ele que pode dar vida à letra da doutrina do Novo Testamento e fazer com que ela se transforme num modo de vida pessoal e sobrenatural para cada crente. Um dos principais propósitos do batismo no Espírito Santo é conseguir precisamente isso. Oração revestida do poder do Espírito. Um quarto alvo do batismo no Espírito Santo diz respeito à vida de oração do crente. O texto-chave desta verdade encontra-se em Romanos 8, 26 a 27. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Paulo menciona uma forma de fraqueza comum a todos os crentes na sua condição natural e longe do Espírito Santo. Essa não é uma fraqueza no sentido de uma doença ou de uma enfermidade do corpo. Paulo define-a nessas palavras porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Essa fraqueza consiste em não sabermos orar como deve ser, em sermos incapazes de orar de acordo com a vontade de Deus. O início a quem nos devemos dirigir procurando ajuda para esta fraqueza é o Espírito Santo, pois Paulo diz:
O Espírito ajuda as nossas fraquezas. O mesmo Espírito intercede por nós. É Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Paulo fala aqui do Espírito como uma pessoa que habita no crente e que o transforma num vaso ou canal através do qual ele, o próprio Espírito, oferece oração e intercessão. Ao estudarmos o ensino do Novo Testamento sobre a oração, vemos que ele estabelece um padrão que o crente nunca conseguirá cumprir na sua força ou compreensão naturais. Desta maneira, Deus deliberadamente coloca o crente num lugar onde ele é obrigado a ficar abaixo do padrão divino ou depender da ajuda sobrenatural do Espírito que nele habita. Por exemplo, Paulo diz em Efésios 6,18, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito. Igualmente, em 1 Tessalonicenses 5:17 e 19, orai sem cessar, não extingais o Espírito. É uma fraqueza natural da carne e mente humanas de que ninguém com a sua própria força ou compreensão pode cumprir esses mandamentos. Ninguém pode orar sempre ou orar sem cessar. Mas o que é impossível no natural foi feito possível pelo revestimento, pela presença sobrenatural do Espírito Santo. Por essa razão, em ambas as passagens, Paulo tem o cuidado de enfatizar a dependência do crente do Espírito Santo. Ele diz, orai sempre no Espírito. E uma vez mais, orai sem cessar, não extingais o Espírito. O Espírito Santo, que desde o novo nascimento habita no crente, corresponde ao fogo ardente sobrenaturalmente sobre o altar do tabernáculo no Antigo Testamento. Relativamente a este fogo, o Senhor ordena em Levítico 6,13, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. O mandamento correspondente do Novo Testamento encontra-se nas palavras de Paulo, orai sem cessar, não extingais o Espírito. Quando o crente batizado no Espírito permite que o Espírito o controle totalmente e por descuido ou carnalidade não deixa extinguir o fogo do Espírito, então no templo do corpo desse crente arde um fogo de oração e adoração sobrenaturais que nunca se extingue, dia e noite. Poucas pessoas se dão conta das potencialidades ilimitadas da oração do Espírito Santo no templo do corpo de um crente rendido ao Espírito. Há alguns anos, quando realizava cultos regulares ao ar livre na cidade de Londres, Inglaterra, uma jovem irlandesa de formação católica aproximou-se ao ouvir a mensagem do Evangelho e foi salva e batizada no Espírito Santo. Nessa altura, ela estava a trabalhar no hotel de Londres e compartilhava o quarto com uma outra jovem de sua idade e formação. Um dia, essa outra jovem perguntou-lhe, dize-me que língua estranha é essa que falas todas as noites na cama depois de adormeceres. Não sei, respondeste, retorquiu a primeira jovem, porque nem sabia que falava qualquer língua. Assim ficou a saber, para sua própria surpresa, que todas as noites, depois de adormecer, sem o exercício consciente das suas faculdades naturais, falava em outras línguas, como o Espírito lhe concedia. É o que se passa quando nos enchemos e nos submetemos ao Espírito Santo. Quando chegamos ao fim de nossa força e compreensão naturais, o Espírito Santo pode tomar conta das nossas capacidades e realizar a sua própria adoração e oração através de nós. Essa é a imagem dada da noiva de Cristo em Cantares de Salomão 5:2. Eu dormia, mas o meu coração velava. A noiva pode dormir, ela pode estar física e mentalmente exausta, mas nas profundezas mais íntimas de seu ser habita alguém que nunca pestaneja nem dorme, o Espírito Santo. Mesmo nas horas de trevas sobre o altar do seu coração arde um fogo que nunca se extingue, um fogo de adoração e oração que é a vida do Espírito Santo dentro de si. Este é o padrão bíblico para a vida de oração da igreja nesse tempo presente. Mas tal vida de oração apenas é possível através da presença sobrenatural do Espírito Santo. Revelação das Escrituras. Quinto grande propósito do batismo no Espírito Santo é que o Espírito possa tornar-se nosso guia e mestre em relação às Escrituras. Cristo prometeu isso aos seus discípulos em duas passagens do Evangelho de João. Em João 14,16 diz, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo quanto vos ensinei. Durante o seu ministério terreno, Jesus ensinou muita coisa aos seus discípulos, especialmente sobre a sua morte e ressurreição, que os discípulos naquela altura não conseguiram perceber nem recordar. Contudo, Jesus garantiu-lhes que depois do Espírito Santo descer para habitar neles, ele tornar-se-ia seu mestre pessoal e os capacitaria
não só a recordar, mas também a compreender corretamente tudo quanto Jesus lhes havia ensinado durante o seu ministério terreno. Mas o Espírito Santo não se limitaria apenas a interpretar os ensinos de Jesus dados na terra. Ele também conduziria os crentes a uma plena compreensão de toda a revelação de Deus ao homem. Em João 16,13, Jesus retoma este tema. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Aqui a expressão toda a verdade pode ser interpretada por referência às palavras de Jesus em João 17,17. A tua palavra é a verdade. Jesus promete aos seus discípulos que o Espírito Santo os guiará a uma compreensão correta de toda a revelação de Deus ao homem através das Escrituras. Isso inclui as Escrituras do Antigo Testamento, os ensinos de Jesus durante o seu ministério terreno e também a revelação posterior da verdade dada à Igreja após o Pentecostes através de Paulo e dos outros apóstolos. O Espírito Santo é dado à Igreja para revelar, interpretar e ensinar toda a revelação divina nas Escrituras. O cumprimento da promessa de Cristo de que o Espírito Santo interpretaria as Escrituras para os discípulos está dramaticamente ilustrado nos acontecimentos do dia de Pentecostes. Assim que o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos e eles começaram a falar noutras línguas, levantou-se a questão: que quer dizer isto? Em Atos 2, 16 a 17, Pedro respondeu: mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Depois, Pedro prossegue sem um momento de hesitação, citando e interpretando uma profecia relativa aos últimos dias, dada no 2º capítulo da profecia de Joel. No sermão que se segue, quase metade do que Pedro diz é citação direta das Escrituras do Antigo Testamento. E o ensino dessas Escrituras é aplicado de um modo muito claro aos acontecimentos da morte e ressurreição de Cristo e do derramamento do Espírito Santo. É difícil imaginar um contraste maior entre a exposição das Escrituras do Antigo Testamento, dada aqui por Pedro, e a falta de compreensão relativa às mesmas Escrituras revelada por Pedro e todos os outros discípulos durante o ministério terreno de Jesus e até o dia de Pentecostes. Parece que essa mudança total na compreensão das Escrituras pelos discípulos não foi um processo gradual, mas produzida instantaneamente pela descida do Espírito Santo. Assim que o Espírito Santo veio habitar neles, a sua compreensão das Escrituras foi sobrenaturalmente iluminada. As suas anteriores dúvidas e confusões foram de imediato substituídas por uma compreensão clara e uma aplicação correta. A mesma transformação dramática continua a ser a marca distinta dos crentes cheios do Espírito, desde o dia de Pentecostes. Por exemplo, Saulo de Tarso tinha sido educado no conhecimento das Escrituras do Antigo Testamento por Gamaliel, o mais famoso mestre dos seus dias. No entanto, nos seus primeiros anos não possuía luz nem compreensão da sua correta aplicação. Foi apenas depois de Ananias, em Damasco, lhe ter imposto as mãos e orado para que ele fosse cheio do Espírito Santo, que as escamas lhe caíram dos olhos e pôde compreender e aplicar essas Escrituras. Após essa experiência, lemos em Atos 9:20, e logo nas sinagogas pregava Jesus, que este era o Filho de Deus. Note-se a palavra logo. Não houve uma luta lenta e gradual para compreender, mas antes uma iluminação instantânea. No momento em que o Espírito Santo veio, lançou nova luz sobre as Escrituras que Paulo já conhecia havia muitos anos, mas que nunca soubera aplicar ou interpretar. O que o Espírito Santo fez por Pedro, Saulo e pelos cristãos do Novo Testamento como um todo, ele ainda deseja e pode fazer por todos os cristãos dos nossos dias. Mas primeiro, cada crente deve, através do batismo no Espírito Santo, receber pessoalmente este maravilhoso guia, mestre
e professor. E esse homem de Deus ensina nas cartas de ensino que estão lá no canal, que assim como a libertação é para os desesperados, o batismo no Espírito Santo é para os sedentos. E como a Bíblia diz que nós podemos pedir a Deus de uma forma sedenta e Ele enviará o seu Espírito. Porque se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais Deus. E Deus, se nós pedirmos verdadeiramente, tivermos sede do Espírito Santo, Ele vai nos selar com esse batismo. E nós iremos orar em línguas, falar em línguas e louvarmos em língua. E a edificação, ela não é somente para a nossa vida, mas é para todas as pessoas que estejam ali ao redor. Porque os dons que Deus nos dá é para a edificação do corpo de Cristo. Não é para nosso mérito, não é para nosso bel prazer, é para a edificação da igreja de Jesus Cristo, do corpo de Cristo. Eu oro para que esse ensino possa não somente edificar a minha vida, como edificar a vida de todas as pessoas que estão escutando esse audiolivro. E que o Senhor faça resplandecer a sua luz sobre as nossas vidas, nos iluminar e onde nós chegarmos, que nós sejamos luz, luz que brilhe, 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 brilhe. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito esteja com todos nós. Amém. Graças a Deus. Capítulo 4. Orientação contínua e vida a transbordar. Neste capítulo, analisaremos outros 2 ministérios do Espírito Santo na vida do crente: orientação diária nos caminhos da vontade de Deus e a comunicação da vida e saúde ao corpo físico do crente. Orientação diária. O primeiro destes ministérios é descrito por Paulo em Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. É importante ver que Paulo usa aqui uma forma do presente que indica continuidade. Todos que são guiados regularmente pelo Espírito de Deus não está a falar de algumas experiências isoladas, mas de um modo de vida contínuo. Muitos cristãos professos e mesmo alguns que nasceram verdadeiramente de novo não atribuem importância suficiente a essas palavras de Paulo. Tendem a colocar toda a ênfase em certas experiências localizadas no tempo, como o novo nascimento ou batismo no Espírito Santo, nas quais baseiam a sua convicção de cristãos. Naturalmente que é importante enfatizar essas experiências decisivas, mas não ao ponto em que nenhuma menção é feita à necessidade de se andar diariamente na graça de Deus. Para se tornar um verdadeiro cristão, uma pessoa tem de nascer de novo pelo Espírito de Deus. Para se tornar uma testemunha eficaz de Cristo, a pessoa tem de ser batizada no Espírito Santo. Mas a obra do Espírito Santo nunca deve terminar aí. Para poder viver uma vida diária como cristão, uma pessoa tem que ser guiada pelo Espírito. O novo nascimento transforma pecadores em filhos de Deus, mas exige a contínua orientação do Espírito Santo para converter crianças em filhos maduros. Em Romanos 8,14, Paulo assume como certas as 2 experiências preliminares do novo nascimento pelo Espírito Santo e do batismo no Espírito Santo. Contudo, realça que a única forma de se alcançar maturidade espiritual e sucesso na vida cristã diária é depender do Espírito para uma orientação momento a momento em cada aspecto da vida. Só assim será possível o Espírito Santo cumprir todos os alvos pelos quais veio habitar no crente. Isso está de harmonia com o que Paulo diz em Efésios 2,10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Como crentes, Paulo ensina que somos criados de novo por Deus através da nossa fé em Cristo. Depois, para prosseguir na vida cristã, não temos de planejar o nosso caminho. Pelo contrário, o mesmo Deus que primeiro nos conheceu e depois nos recriou em Cristo, também preparou desde a fundação do mundo as boas obras que constituem a sua vontade para todos nós observarmos como cristãos. Portanto, não temos de planejar as nossas boas obras, mas procurar descobrir e depois entrar nas boas obras que Deus já planejou para nós. É neste ponto
que a orientação do Espírito Santo se torna essencial para cada cristão. Com efeito, é o Espírito Santo que primeiro revela e depois nos guia no plano de Deus para a nossa vida como cristãos. Infelizmente, muitos cristãos de hoje têm com efeito invertido este processo. Primeiro planeja o seu modo de vida e as suas atividades. Depois pronuncia uma oração superficial, pedindo a Deus que abençoe a sua vida e as atividades que planejaram. Contudo, é absolutamente certo que, na realidade, Deus Todo-Poderoso nunca permitirá que a sua aprovação se transforme num mero carimbo colocado sobre planos e atividades para os quais o seu conselho nunca foi sinceramente procurado. Este erro é comum não apenas na vida de cristãos individuais, mas também nas atividades de igreja e de outras organizações cristãs. Em muitas esferas diferentes de atividade cristã, incontáveis horas de trabalho e vastas somas de dinheiro são esbanjadas e perdidas sem qualquer fruto duradouro, apenas porque o conselho do Deus Todo-Poderoso nunca foi sinceramente procurado antes de se iniciarem essas diversas formas de atividade. De fato, em muitos círculos cristãos dos nossos dias, o maior inimigo da verdadeira espiritualidade e capacidade de dar fruto é o consumo de tempo e de atividade incessante, etiquetados de cristão, mas a qual falta a inspiração divina e a direção do Espírito Santo. O resultado final de toda essa atividade é descrito por Paulo em 2 Coríntios 3,12, como madeira, palha, feno, que será consumido sem deixar resíduos ou rasto, no fogo do julgamento final de Deus sobre as obras do seu povo. Em contraste com tudo isto, uma das marcas distintas da igreja neotestamentária é a orientação direta, continuada e sobrenatural do Espírito Santo em todas as suas atividades. Dos muitos exemplos possíveis registrados no livro de Atos, será suficiente considerar um incidente muito característico da segunda viagem missionária de Paulo, na qual foi acompanhada por Silas. A descrição encontra-se em Atos 16, 6, 10. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troas. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um varão da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Ao considerar esta passagem, temos que ter em mente que Paulo e Silas, na sua ação missionária, estavam a cumprir a comissão direta de Jesus dada aos seus discípulos em Mateus 28:19. Portanto, ide e ensinai todas as nações. E também em Marcos 16:15. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Note quão inclusiva é esta comissão. Toda criatura. Ao cumprir esta comissão, Paulo e Silas tinham estado a pregar na Frígia e na Galácia, ou seja, na parte central do que é hoje conhecido por Ásia Menor. Pela lógica, a etapa seguinte deveria ser a província da Ásia, na ponta ocidental da Ásia Menor. Contudo, o relato de Atos diz: o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Dessa maneira, as portas da evangelização na Ásia por um lado e em Bitínia por outro, se lhes fecharam por ordem direta e explícita do Espírito Santo. Indubitavelmente, Paulo e Silas começaram a interrogar-se sobre qual seria o plano de Deus para eles ou que caminho deveriam tomar. Mas nesse ponto, durante a noite, Paulo teve uma visão de um homem da Macedônia dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Sem qualquer discussão, percebera de imediato que Deus estava a dirigi-los à Macedônia, na parte setentrional da Grécia e no canto suoeste do continente europeu. Dessa maneira, o Evangelho veio pela primeira vez da Ásia para a Europa. Ao olharmos agora retrospectivamente para esses 19 séculos de história da Igreja, compreendemos o papel decisivo desempenhado pela Igreja na Europa. Primeiro, ao preservar a verdade do Evangelho,
e depois na propagação ativa dessa verdade pelo resto do mundo. Portanto, podemos compreender a razão de, na sabedoria e presença de Deus, ser de extrema urgência e importância que o Evangelho fosse tão cedo implantado na Europa pelo próprio Paulo, o principal apóstolo dos gentios. Contudo, nem Paulo nem Silas sabiam qual o rumo que a história tomaria nos 19 séculos seguintes. Por isso, esse passo que deram em direção à Europa foi possível única e exclusivamente através de revelação e direção sobrenatural do Espírito Santo. Se não tivessem estado abertos à sua orientação, não teriam cumprido o plano de Deus, tanto para a sua vida própria, como para toda a obra do Evangelho. Isso quer dizer que todas as vezes que fizemos obras com a força do nosso próprio braço, sem que ter sido orientado pelo Espírito Santo, estamos fazendo obras infrutíferas. E teremos que dar conta disso a Deus, porque Deus não nos pediu ou não nos mandou para fazermos isso, e não dará frutos. Toda a obra do nosso próprio braço, da nossa própria vontade, da nossa própria sabedoria, sem que tenha sido orientada pelo Espírito Santo de Deus, é uma obra infrutífera. A direção sobrenatural de Deus, que orientou Paulo, através do Espírito Santo neste ponto, é tanto mais saliente quando considerarmos certas fases subsequentes da atividade missionária de Paulo. Aqui em Atos 16, lemos que Paulo foi proibido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia e, portanto, teve de viajar da Ásia para a Europa. No entanto, em Atos 19, lemos como ele regressou algum tempo mais tarde à cidade de Éfeso, que era a principal cidade da província da Ásia. E como nessa altura da sua pregação resultou um dos mais extensivos reavivamentos jamais registrados em todo o seu ministério. O impacto do ministério de Paulo em Éfeso nesse tempo é resumido em Atos 19:10, e durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. Certamente que isto merece a nossa atenção cuidadosa. Inicialmente, o Espírito Santo nem sequer permitiu que Paulo entrasse na Ásia ou que pregasse ali a uma única alma. Agora, voltando no tempo indicado por Deus e sob a orientação do Espírito Santo, Paulo testemunhou na mesma província da Ásia um tal impacto através da pregação do Evangelho que todos os que habitavam em toda a província vieram ouvir o testemunho de Cristo. Com base nesses fatos, podemos tentar elaborar 2 conclusões. Primeiro, se Paulo tivesse entrado na Ásia na sua primeira visita, contrariamente à direção do Espírito, não teria encontrado senão frustração e fracasso. De fato, podemos imaginar que na linguagem das missões modernas, a Ásia teria sido descrita como um campo muito difícil. Segundo, visitando prematuramente a Ásia, antes de o Espírito conduzir ali, Paulo poderia ter impedido por completo ou mesmo evitado totalmente o subsequente poderoso movimento do Espírito de Deus que ele teve o privilégio de testemunhar na sua viagem posterior. Que lição encontra aqui todo aquele que procura pregar o Evangelho ou testemunhar de Cristo de qualquer maneira? No decurso de cada atividade proposta, há 2 fatores de importância que devemos levar em consideração. O primeiro é o lugar, o segundo é o tempo. Aqui a revelação da Escritura antecipa a conclusão básica da teoria científica da relatividade, que nunca podemos especificar rigorosamente o lugar, a menos que também especifiquemos o tempo. Ambos estão interrelacionados e não podem ser separados um do outro. Numa outra linguagem, esta mesma verdade foi constatada muitos séculos antes por Salomão em Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Não basta fazer a coisa certa ou ter o propósito correto. Para desfrutarmos do sucesso e da bênção de Deus, temos que fazer as coisas certas no tempo certo e realizar o propósito certo no tempo certo. Quando Deus diz agora, é inútil ao homem dizer mais tarde. E inversamente, quando Deus diz mais tarde, é inútil ao homem dizer agora. O ministério divino do Espírito Santo é revelar à igreja não apenas as coisas certas ou o propósito certo, mas o tempo certo e a escolha certa.
Muitos cristãos sinceros e bem-intencionados que não aprenderam a deixarem-se guiar pela orientação do Espírito Santo experimentam uma frustração contínua das suas vidas simplesmente porque procuram fazer as coisas certas no tempo errado e realizar o propósito certo no momento errado. Nessa sequência, em Isaías 40:13, o profeta coloca uma questão muito pertinente. Quem guiou o Espírito do Senhor e que conselheiro o ensinou? No entanto, é precisamente o que muitos cristãos sinceros e bem-intencionados estão a fazer hoje em dia. Procuram dirigir o Espírito do Senhor e agem como conselheiros do Espírito Santo. Planejam as suas próprias atividades, realizam seus próprios cultos e depois dizem ao Espírito Santo o que, quando e como esperam que ele os abençoe. Assim eu já fiz muitas vezes. Me perdoa, Deus, por esse pecado, porque isso é pecado, irmão. É você ser independente de Deus. E nós não podemos ser independentes de Deus. Nós temos que ser totalmente dependentes de Deus para tudo, irmão. Tudo, tudo, tudo. Em quantas congregações dos nossos dias se deixa lugar para o Espírito Santo dirigir ou intervir? O resultado na vida dos crentes desta atitude errada para com o Espírito Santo pode ser resumido numa única palavra: frustração. Tais crentes podem ter uma experiência genuína do Novo Testamento e mesmo do batismo no Espírito Santo. Podem ser perfeitamente sinceros da sua profissão de fé em Cristo. No entanto, da sua vida diária falta-lhes a vitória ou fruto, porque desprezam esta regra fundamental da vida cristã. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se você não é guiado pelo Espírito de Deus, você não é filho de Deus. E se você não é filho de Deus, você é filho do maligno. Vida para a pessoa na sua totalidade. A orientação contínua de Deus na vida do crente abre caminho a uma outra provisão do seu espírito. Vida abundante para toda a sua personalidade. A relação entre a orientação de Deus e esta vida plenamente suficiente é maravilhosamente descrita em Isaías 58:11. E o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma em lugares secos e fortificará os teus ossos, e serão como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca faltam. Isaías retrata uma pessoa guiada tão continuamente por Deus que tem dentro de si uma fonte de vida que flui através de toda a sua personalidade, refrescando-lhe e renovando-lhe tanto a alma como o corpo. Glórias a Deus que nós sejamos essas pessoas. No Novo Testamento, Paulo segue esta vida transbordante até a sua fonte, o Espírito Santo que habita no crente. Em Romanos 1:4 diz que Jesus Cristo foi declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos. Foi Espírito de santidade uma expressão hebraica para Espírito Santo, que ressuscitou da sepultura o corpo morto de Jesus, confirmando assim a sua reivindicação de ser o Filho de Deus. Em Romanos 8:11, Paulo revela que o Espírito Santo realizará o mesmo ministério em cada crente em quem habita. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Esse ministério do Espírito Santo alcançará a sua finalidade total e absoluta na primeira ressurreição, quando ressuscitar os justos como o mesmo corpo imortal que Jesus já possui. Paulo reafirma em 2 Coríntios 4:14, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Contudo, este ministério do Espírito Santo no corpo do crente tem também uma aplicação intermédia no tempo presente. Mesmo agora, o Espírito de Deus, habitando no crente, transmite ao seu corpo físico uma medida de vida e saúde divinas, suficiente para impedir e excluir os assaltos satânicos da doença e da enfermidade. Em João 10:10, Cristo declara o propósito supremo da sua vinda. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Alguém comentando esse texto disse que a primeira parte de vida divina vem através do novo nascimento, mas que o fluir da vida mais abundante vem pelo batismo no Espírito Santo. O propósito de Deus, mesmo no presente, é que esta vida abundante divina
e transbordante, supra não apenas as necessidades espirituais do homem interior, isto é, a natureza espiritual, mas também as necessidades físicas do homem exterior, isto é, o corpo físico do homem. No tempo presente, o crente ainda não recebeu o seu corpo da ressurreição, mas já goza a vida da ressurreição no corpo mortal. Em 2 Coríntios 4, 8 a 11, de novo Paulo retrata este milagre da vida da ressurreição no corpo mortal, mas contrasta com um ambiente de pressões tremendas, tanto físicas como espirituais. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Glórias a Deus, louvado seja o seu nome, Senhor. Que palavras maravilhosas, verdade, que palavras maravilhosas. A vida de Jesus deve manifestar-se, a sua presença deve revelar-se nos efeitos visíveis que produz no nosso corpo. Para realçar essa verdade, Paulo dila 2 vezes, mas da segunda fala da nossa carne mortal. Por esta frase, elimina qualquer interpretação que pudesse procurar aplicar as suas palavras a um estatuto futuro do corpo após a ressurreição. Ele está a falar do nosso corpo físico presente, no meio de todas as pressões que vêm contra nós, tanto naturais como satânicas. Ele é sustentado por uma vida interior que não pode ser derrotada. Essa manifestação da vida poderosa, vitoriosa, sobrenatural do Cristo ressurreto no corpo do crente não está reservada apenas para a ressurreição, mas deve produzir efeitos agora enquanto permanecemos na nossa carne mortal. A manifestação clara da vida de Cristo no nosso corpo, aqui e agora, é o princípio básico e bíblico da cura e saúde divinas. O centro deste milagre é o paradoxo que está patente em toda a Bíblia. A morte é a entrada para a vida. Sempre que Paulo testifica da manifestação da vida de Cristo, fala primeiro da identificação com a sua morte, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo. Versículo 10. Jesus não morreu de morte natural, morreu por crucificação. Estar identificado com ele é estar crucificado com ele, mas da crucificação surge a ressurreição para uma vida interior que não está em dívida para com o pecado, o Satanás, a carne ou o mundo. Em Gálatas 2:20, Paulo apresenta tanto o lado negativo como o positivo desta troca. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O mesmo processo de crucificação acontece na nossa vida fraca e transitória neste mundo, abrindo caminho a uma nova vida, que é a vida do próprio Deus fazendo morada num vaso de barro. O vaso continua a ser fraco como sempre, mas a nova vida no seu interior é invencível e inesgotável. Porém, enquanto esta presente ordem do mundo prosseguir, haverá sempre uma constante tensão e fragilidade da carne e a nova vida no espírito. Paulo resume isso em 2 Coríntios 4,16. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. O corpo físico está ainda sujeito aos ataques da doença e do desgaste vindos do exterior. Mas a vida da ressurreição no seu interior tem poder para os adiar até se completar a missão da vida do crente. Depois disso, como Paulo diz em Filipenses 1:23, partir e estar com Cristo é ainda melhor. Glórias a Deus, louvado seja o teu nome. Então, irmão, que esse ensino, irmão, possa iluminar o seu coração, a sua mente, para que você busque no Senhor esse selo do Espírito Santo, esse batismo no Espírito Santo, irmão. Porque veja o que esse homem de Deus aqui ensinou. A carne é fraca, nós temos a tentação do maligno. Mas, irmão, nós na carne não sabemos nem mesmo como orar. Às vezes, irmão, a gente está orando pela vida de uma pessoa porque a gente quer que ela se converta,
Mas até mesmo para orar pela vida de uma pessoa, a orientação vem do Espírito Santo de Deus. E eu vou deixar meu testemunho aqui, que eu, muito inconformada, porque eu ainda não fui batizada no Espírito Santo, já tem 1 ano e meio que eu me converti, e eu já vi assim, já pesquisei muitas coisas de pessoas que no mesmo dia que foram entregar a vida para Jesus, elas foram batizadas não só nas águas, mas batizadas também no Espírito Santo. E por que isso, irmão? Irmão, ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Veja a situação dessa moça aqui, que quando ele estava pregando lá no meio de uma praça, era uma católica, e muitas pessoas dizem que é mais fácil converter um servo de Satanás do que um católico, porque o católico se acha salvo, reza para aqueles santos todos. Veja que essa moça, ela foi batizada no mesmo dia, irmão, que aceitou o Senhor Jesus como Salvador da vida dela. Ela foi batizada no Espírito Santo e ela já começou a falar em línguas. Então, irmão, a gente precisa ter sede, é como esse irmão ensinou aqui, em outro livro, não está aqui nesse livro. Nós precisamos ter a sede do Espírito, verdadeiramente querer. Eu agora vou orar sim, pedindo realmente a Deus que Ele me batize com esse Espírito e me cele com o Espírito Santo. E você, irmão, não cometa o mesmo erro que eu cometi. Eu, querendo receber o Espírito Santo, eu fui para uma igreja batista, pedi que alguém orasse em mim, impusesse as mãos, para que eu fosse batizada no Espírito. Porque você pode ver aqui que os discípulos, eles impunham as mãos e as pessoas recebiam e eram batizadas no Espírito Santo. Só que esses apóstolos, eles já tinham o Espírito Santo. Irmão, você precisa entender que o mundo espiritual, existem 2 mundos, o reino do maligno e o reino de Deus. Você não pode, irmão, cometer o mesmo erro que eu cometi, porque através das mãos de uma pessoa, ela vai impor as mãos em sua cabeça. Você pode tanto receber o Espírito Santo de Deus, se ela realmente for uma mulher de Deus ou um homem de Deus, e realmente ela tiver o Espírito de Deus, como você também pode receber um espírito maligno. Então, irmão, você jamais peça oração ou imposição de mãos de pessoas que você não conhece, irmão. Não faça isso. No ensino das cartas, esse irmão Derek Prince, ele ensinou. Não se deve fazer isso. A mesma coisa também é a pessoa que ora e põe a mão na cabeça das outras pessoas. Você não deve fazer isso, irmão, se o Espírito Santo de Deus não mandar você fazer. Você também pode receber espíritos malignos, e o que aquela pessoa também tiver de ruim também pode vir para a tua vida. É por isso, irmão, que nós temos que orar e pedir a Deus da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos ter a dependência total do Espírito Santo. Porque mesmo quando nós formos selados com esse Espírito Santo, nós precisamos fazer as coisas sob a orientação dele. Veja que os apóstolos, eles eram impedidos, enviados, mandados pelo Espírito Santo. Eles nunca fizeram nada sozinhos, irmãos. Quando a gente inventar de fazer as coisas da nossa própria cabeça, com a força do nosso próprio braço, é como esse irmão ensina aqui. Nós vamos gastar tempo e recursos e não vamos edificar o corpo de Cristo e não vamos dar frutos. E Deus ainda vai pedir a prestação de contas, irmão, dessas coisas. Ele vai dizer: eu te mandei tu fazer isso, isso, isso e isso. Portanto, irmão, até para a gente dar, irmão, uma esmola na rua, um dinheiro para uma pessoa que está pedindo na rua, a gente só pode fazer isso, irmão, se for orientado por Deus. Agora, alimentar os famintos, não. Eu estou falando de dar dinheiro. Eu antes andava pela rua, a pessoa pedia dinheiro, dizia que era para comer, eu ia lá e dava. Não é, irmão. É orientado pelo Espírito Santo de Deus. Então, irmão, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo possa nos alcançar de modo sobrenatural e que nós possamos, depois de batizados pelo Espírito Santo, que nós tenhamos essa sede, nós só possamos fazer aquilo realmente que o Espírito diz para a gente fazer. Em tudo na nossa vida, para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, porque dele, para ele são todas as coisas, e louvado seja o nome dele, por todos os séculos dos séculos. Amém. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado
Contemplo a tua imensa criação, a terra, o mar e o céu todo estrelado. Me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro a Deus as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste